A tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. O nosso contato e até dependência dos recursos eletrônicos é tão forte que você já reparou que muitas vezes criamos até uma espécie de vínculo afetivo com o nosso celular ou algum aparelho eletrônico? Pois é, o filme Her de 2013, que aqui no Brasil foi lançado como Ela, traz uma trama muito, mas muito diferente do convencional. Não é querendo dar spoiler, não, mas o roteiro é sobre um escritor que vive solitário e que se apaixona pela voz de um sistema operacional. E tudo bem que tudo isso não passa de ficção, mas ainda assim eu posso te dizer que essa situação não está muito distante da nossa realidade, não. Por exemplo, quando a gente fala sobre vozes de sistemas operacionais, do que você se lembra? Bom, eu não tenho dúvida que você se lembrou da voz do Google Tradutor. E é exatamente sobre ela, ou melhor, sobre a pessoa que existe por trás dela que nós iremos falar hoje aqui. Então, vamos nessa. Quem é a mulher por trás da voz do Google Tradutor? Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Por mais que a tecnologia tenha avançado, a nossa relação com as máquinas ainda caminha como uma espécie de cooperação. As máquinas nos ajudam a realizar uma série de coisas, como viabilizar a própria comunicação, receber informações, trabalhar, estudar e etc. Mas somos nós, seres humanos, que criamos, programamos e damos toda a manutenção necessária a essas máquinas. No caso de hoje, por exemplo, uma mulher, uma pessoa assim como eu e você, emprestou a sua voz ao sistema operacional e, consequentemente, se tornou uma pessoa reconhecida em todo o país. A ferramenta do Google Tradutor foi lançada aqui no Brasil no ano de 2010 e, na ocasião, a brasileira escolhida para literalmente emprestar a sua voz a esse sistema foi a paulista Regina Bittar, que atualmente tem 55 anos de idade. Regina nasceu na cidade de Santos e conta que sempre quis trabalhar como cantora ou atriz, mas por ser muito tímida, trabalhar com a sua voz, ou seja, com a locução, foi o mais perto que ela conseguiu chegar disso. Regina também contou durante entrevistas que precisou passar por um exigente teste com fonoaudiólogas para finalmente ser escolhida entre todas as outras candidatas para desempenhar esse papel. Por questões contratuais, a locutora, que também trabalha com publicidade, rádio e até mesmo eventos, afirmou que não poderia dar detalhes ou contar muitas informações sobre como foi o processo de gravação para o Google. Depois de revelar quem ela era, a repercussão e, claro, a curiosidade para saber ainda mais sobre a vida de Regina foi tanta que ela chegou a dar entrevistas para importantes veículos de comunicação, como o Programa do Jô, Estadão, Época e Globo News. Quanto àquelas famosas brincadeiras que a gente vira e mexe e vê por aí, como os vídeos postados no YouTube de pessoas passando trotes com a voz do Google Tradutor, a locutora diz que não se importa e, inclusive, ela já admitiu que já passou por diversas situações engraçadas, como quando ficou perdida em meio ao trânsito de São Paulo e, por não conseguir encontrar o endereço que queria com o GPS, que é inclusive outra ferramenta que recebeu a sua voz, ela decidiu parar e pedir informações a um motociclista. Segundo Regina, o cara reconheceu a sua voz na mesma hora e ainda brincou que se o próprio GPS estaria perdido, como é que ele ia conseguir ajudar? No ano de 2014, por outro lado, o Google passou por uma série de atualizações e foi aí que eles decidiram procurar por uma voz mais jovem para interpretar a ferramenta. Dessa vez, quem foi a escolhida para ser a nova voz do Google Tradutor foi uma gaúcha da cidade de Estância Velha, na região metropolitana de Porto Alegre, que tinha 27 anos na época. Infelizmente, por questões contratuais, o seu nome e nem mesmo muitas informações sobre ela foram reveladas. Mas o que sabemos sobre a sua história é que no ano de 2011, essa gaúcha foi passar algum tempo na cidade de Londres, na Inglaterra, e lá ela se candidatou a alguns testes de locução. Ela disse que não sabia do que se tratava, mas depois de se destacar entre 82 candidatas, ela foi finalmente aprovada no teste e só no final de tudo descobriu que seria a nova voz do Google Tradutor. E é exatamente a voz dessa gaúcha anônima que podemos escutar nos dias de hoje nessa ferramenta. É uma loucura essa história, não é não? Mas e aí, você aí de casa, já havia se perguntado alguma vez sobre qual seria a provável aparência da mulher do Google Tradutor? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários.